Pergunta 11. Se o vizinho construir a parede dele toda no terreno dele, tá vendo? Para cada divisa, encostar na divisa, se ele construir o terreno aí, ainda assim eu posso utilizar a parede dele para minha construção. Isso também é uma questão que surpreende muitas pessoas. Posso sim, eu posso utilizar a parede toda no terreno dele para minha construção. Para isso eu tenho que pagar a ele metade da parede e metade do terreno sobre o qual a parede está assentada, né? Eu tenho impressão, não sou advogado, não aprofundei não, eu tenho impressão que isso tem um fundo social, no sentido de facilitar o aproveitamento da parede para facilitar a construção do vizinho. Mas isso é só um pensamento meu, não sou advogado e nem aprofundei no assunto. Mas para surpresa de todo mundo, então volto a dizer, o vizinho veio e fez a casa dele, a parede da divisa 100% no terreno dele, eu, o vizinho confrontante, tenho o direito de utilizá-la para a sua construção. Está no artigo 1304. Pergunta 12. Posso entrar no terreno do vizinho para fazer serviços necessários à minha obra? Sim, avisando previamente. Está no artigo 1313. Pergunta número 13. O vizinho, ao construir na divisa, no eixo da divisa, ou totalmente no terreno dele, mas enfim, na divisa, ele pode fazer abertura, janela, sacada nessa parede? Não, não pode. Isso está no artigo 1301. Pergunta número 14. Como proceder se o vizinho fizer janela, abertura, qualquer tipo de abertura na parede da divisa do meu terreno ou nas proximidades, com abertura virada para o meu terreno? Vamos colocar o muro de divisa aqui. O vizinho não pode, está no artigo 1302, fazer abertura nem se a parede estiver na divisa, como eu disse na pergunta anterior, nem se a parede estiver a menos de 1,5 m da divisa. Pode ser um pouco inclinado assim. Sempre que a visão da abertura der para a divisa do terreno, ele tem que respeitar a distância mínima de 1,5 m, né? Se a parede estiver na diagonal, aí essa distância cai para 75 centímetros, né? Mas como que eu procedo se ele desobedecer? Se ele fizer abertura ou na parede da divisa ou numa distância menor que 1,5 m, como que eu procedo? No prazo de 1 ano e 1 dia do final da construção dele, eu posso exigir que ele feche o vão, feche a abertura, desfaça a abertura, não é? Se o prazo de 1 ano e 1 dia passar, eu não posso exigir mais judicialmente que ele desfaça a abertura, mas eu posso a qualquer momento construir uma parede, se não tem ainda, né? Construir uma parede no meu terreno, fechando a abertura dele, ok? Se a abertura for na divisa ou numa distância até 1,5 m. É claro que eu posso fazer a parede fechando em qualquer distância, né? Mas se ele fizer uma parede muito próxima da divisa, fizer uma abertura virada no meu terreno e não tiver muro, eu posso a qualquer momento fazer um muro fechando a visão dele, tá? Isso está no artigo 1302. Pergunta número 15. E no caso da goteira, que o vizinho construiu o telhado e a goteira está caindo no meu terreno, o que eu faço? Similar ao caso das aberturas, no prazo de 1 ano e 1 dia, você pode exigir que ele desfaça, ponha calha, desmanche o beiral, enfim,
que ele desfaça o telhado de modo que a água não venha cair, a goteira não venha cair no seu terreno. Mas, diferentemente da questão das aberturas, quando vencer o prazo de 1 ano e 1 dia, você não pode impedir mais que a goteira caia no seu terreno. Então, no caso da goteira, você tem 1 ano e 1 dia do mesmo jeito das aberturas para reclamar e não aceitar e reclamar que ele resolva a questão da goteira. Mas passou de 1 ano e 1 dia, você não pode impedir mais que ele jogue as goteiras no seu terreno, ok? Está também no artigo 1302. Pergunta número 16. Como que o vizinho que construiu na divisa ou a menos de 1,5 metro de divisa pode obter alguma iluminação, alguma ventilação no seu cômodo? O Código Civil permite, no artigo 1301, que se instale abertura para ventilação, para iluminação. Essas aberturas devem ter dimensão máxima de 20 centímetros por 10 centímetros. Detalhes. Não fala lá da posição, então imagino que pode estar deitado ou em pé, 10 por 20 centímetros. E não fala da quantidade. Então imagino que você pode pôr algumas necessárias à ventilação e iluminação. E não fala, lá fala que elas devem estar no mínimo a 2 metros de altura do piso. Não fala se é com relação à referência ao seu piso, aliás, o piso do vizinho ou o seu. Porque pode haver um desnível aqui de 1 metro, até mais, né, de um terreno para o outro, isso é muito comum. Eu acredito que a referência deve ser com relação ao piso mais alto, já que a imposição dessa altura mínima é para não ter visibilidade de quem passa, né? Então tudo indica que esses 2 metros refere-se ao terreno que tiver um nível mais alto, o terreno que tiver mais alto, tá? Pergunta 17. Eu vi vários vídeos afirmando que essa exigência de afastamento mínimo para abertura é para manter a privacidade do vizinho. Você concorda com isso? Não. Se a construção estiver na divisa, aí sim, a proibição de aberturas preserva a privacidade do vizinho. Se o prédio estiver a qualquer distância, 80 centímetros, 1 metro, 1,5 metro, 2, a qualquer distância da divisa, a proibição de aberturas não é questão de privacidade do vizinho, é questão do conforto do próprio cômodo. Porque se a construção estiver muito próxima, a menos de 1,5 metro, as aberturas não propiciarão, não darão iluminação e ventilação confortáveis para o cômodo, sem falar do trânsito, no caso de portas, né? Então, a proibição de abertura de vãos, quando a construção estiver a menos de 1,5 metro da divisa, não é questão de privacidade, porque sempre terá o muro, e a visão está dando para o muro, não está tirando privacidade. Está vendo? E mais, para provar que a razão dessa proibição não é questão de privacidade. Imagina num sobrado, num segundo pavimento, essa distância de 1,5 metro, não adianta absolutamente nada. As aberturas, janela, terraço, a visão incidirá no terreno do vizinho. A privacidade foi para o saco, né? Eu tenho um terreno que construíram na vizinhança 3 prédios de mais ou menos 20 pavimentos. Eu tenho lá, virado para o meu quintal, mais de 100 sacadas.
mais de 240 janelas, privacidade zero, e todos esses prédios estão a mais de 1,5 metro da divisa, muito mais. Tem um deles que está a mais de 20 metros de distância da divisa, mas privacidade minha é zero com a abertura dessas janelas e vãos. Então, não é. Quem entender que essa proibição de aberturas na parede a menos de 1,5 metro é para preservar a privacidade, não é, tá? Isso é para dotar de conforto o próprio cômodo. Então, nessa linha, a pergunta 18, o que eu posso fazer no caso do sobrado ou prédios mais altos com janelas a mais de 1,5 metro de distância da divisa, viradas para minha casa, para o meu quintal, tirando toda a minha privacidade? Resposta: nada. Você não pode fazer nada contra o prédio vizinho. Você pode fazer no âmbito do seu patrimônio, no âmbito da sua construção. Você pode fazer paredes, coberturas, devolvendo a sua privacidade ou mudando de lá. Infelizmente é isso. Pergunta 19. Mas enfim, o terreno é meu, eu posso construir do jeito que eu quiser nele, respeitando essas condições impostas pelo Código Civil, que você respondeu nas outras questões. Obedecendo isso, eu posso construir como quiser no meu terreno? Não. Além disso, que isso que nós falamos está do Código Civil, legislação federal. Além disso, você tem que obedecer a legislação da prefeitura da sua cidade, que geralmente é o Código de Obras, Código de Edificação, Lei de Uso do Solo, sem dizer que se o seu terreno estiver próximo a aeroportos, você tem que observar a legislação do Comando Aeronáutico. Aliás, eu tenho um vídeo sobre isso. Quem tiver terreno próximo ao aeroporto, dá uma olhada lá. Construção próximo ao aeroporto, que eu falo especificamente das restrições de quem tem um terreno próximo ao aeroporto. Então, voltando, você tem que obedecer a legislação municipal, federal e estadual para você construir no seu terreno, ok? E pergunta 20 para encerrar. Foi afirmado, foi dito que se o vizinho construir na divisa, você que está aqui é dono de meia parede, paga ele 50% e você é dono de meia parede. Se ele construir no terreno dele, ainda assim, você pode pagá-lo pela meia parede, meio terreno, e tornar também sócio da parede. Em qualquer uma das duas situações, se você quiser aproveitar a parede, colocando madeiras, aumentando a altura, colocando laje, tudo você tem que conversar previamente com ele, é claro. E se a parede não suportar, de repente ela não tem fundação para isso, aí você sempre, em entendimento com ele, você às suas custas, faz o reforço na fundação, na parede, para você poder colocar a carga necessária a essa obra. E essa melhoria, esse reforço da fundação, 100% para sua conta, é lógico. Então vamos parar por aí, já ficou extenso até demais. Se você gostou, compartilhe, dê o like, faça mais perguntas que eu sabendo eu respondo, discorde, tá bom? E eu vou sempre fazendo, compilando as perguntas que surgirem e fazendo novos vídeos. Muito obrigado, um grande abraço.